Irmãos e irmãs, nós vamos, nesse momento, abrir a palavra de Deus. E vocês sabem que sempre no primeiro semestre, quando eu volto de férias, eu gosto de expor um livro das Escrituras. E diante de tantos desafios que temos tido, 2 anos de pandemia, 1 ano de Cracolândia, Deus trouxe ao meu coração para expor à igreja neste ano a carta de Paulo aos Filipenses. Nessa semana eu cheguei de férias, além de aconselhar, desde segunda, cheguei de viagem de segunda, na segunda já teve aconselhamento, à noite. Eu tive a bênção de sentar e preparar os primeiros 5 sermões, os sermões do capítulo 1 de Filipenses. E por que, pastor, o senhor vai pregar em Filipenses? Porque Filipenses é a carta da alegria. É a carta que nos chama a nos alegrarmos do Senhor Jesus em toda e qualquer situação que nós enfrentarmos na nossa vida. Paulo escreve a carta preso em Roma. Numa cadeia ele estava morrendo de alegria por servir a Jesus. Mas não somente ele, a igreja passa muitas dificuldades, mas é chamada a ser alegre no Senhor Jesus. E já que nós estamos retornando, queridos irmãos e irmãs, ao nosso templo, nossa igreja está sendo chamada a se regozijar em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nossa igreja é chamada para se regozijar em Cristo Jesus. Que nesse tempo, nesse ano, nós sejamos visitados com a alegria dos céus. Que esse ano seja um ano de reavivamento, de renovo. Eu estou orando para que esse ano seja um ano de grande alegria e de grande crescimento para a nossa igreja. Mas, antes de pregar em Filipenses, fevereiro começa domingo que vem, o primeiro domingo de fevereiro, eu vou expor a partir do primeiro domingo de fevereiro. O sermão introdutório é importante que nós saibamos como nasceu a igreja aos Filipenses. E eu quero então convidar você a abrir a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Esse vai ser o sermão introdutório da série. Então, se você quer acompanhar a série, há pessoas aqui que amam pregação expositiva sequencial. Todos os sermões que eu pregar no culto matutino, no primeiro semestre, eu estou calculando, serão em Filipenses. Então, eu quero convidar você a abrir lá em Atos 16, quando foi fundada a igreja dos Filipenses. Atos capítulo 16, eu convido a igreja que se coloque de pé. Celular no modo avião, Jesus vai falar com você na pregação agora, tá bom? Se alguém convidar você para bater um papo, fala no final. Agora Deus vai falar comigo por meio da exposição das Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor, eu lerei a partir do versículo de número 6. Para não ler todo o capítulo, lerei a partir do versículo 6. Atos 16. Quem encontrou, diga, achei. Que bênção, assim diz a palavra de Deus. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Todos comigo, versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Oremos ao nosso Deus. Pai, fala ao nosso coração nessa manhã. Pai, ser propício a nós, pecadores. Ó Deus, nós temos fome e sede do Senhor. A tua palavra diz que todo aquele que invocasse o nome de Jesus seria salvo. Nós invocamos a Jesus agora.
Nós invocamos o nome de Jesus. Nós invocamos a bênção do Senhor. Pai, não é meramente um discurso humano que meus irmãos ouvirão. Não é uma mera palestra, uma mera palavra humana. Mas, ó Deus, nós abrimos a Escritura e nós cremos que o Senhor fala no Santo Livro. E nós pedimos que o próprio Senhor Jesus se levante do livro e caminhe no meio da igreja. E que o Senhor Jesus venha ao encontro da igreja falar-lhe ao coração. Nesse momento muito importante, Senhor, traz quebrantamento ao nosso coração. Traz arrependimento à nossa alma, Deus. Traz fome e sede de Ti. Traz em nós um desejo de ver o crescimento espiritual em nossa própria vida, em nossa família, em nossa igreja, nessa cidade, para que a obra missionária se expanda através desta igreja, ó Deus, e para que nós experimentemos um reavivamento espiritual. Fala conosco, Deus, e abençoa a nossa vida. Nós oramos clamando a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Desse domingo em que formalmente voltamos ao nosso templo, queridos irmãos e irmãs, num dia de claro e abençoado recomeço na presença do Senhor, eu não podia deixar de falar sobre o começo de uma igreja extremamente preciosa, a primeira igreja plantada na Europa na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Se os irmãos se lembram bem, essa segunda viagem missionária nasce depois do Concílio de Jerusalém, quando Paulo convida Barnabé para que visitem as igrejas da Síria e da Cilícia e da Panfilha que eles haviam plantado. Barnabé disse: vamos, mas eu vou levar o Marcos. O grande problema é que o Marcos abandonou a primeira viagem missionária no meio do caminho. E Paulo, ainda um pouco jovem, era um tanto quanto intransigente, disse: Barnabé, o Marcos nós não vamos levar não. O Marcos abandonou a gente no meio do caminho. Mas Barnabé diz: por isso mesmo, Paulo, ele era um menino jovem, nós precisamos investir nesse menino para fortalecer a liderança da igreja. Não, Barnabé, o Marcos nós não vamos levar não. Nós não temos tempo de quem dá trabalho no meio da viagem missionária. Eu não levo o Marcos, mas o Barnabé, nós precisamos levar o Marcos. O Marcos era primo de Barnabé, e Barnabé era um pastorzão, irmãos. O próprio Barnabé acolheu a Paulo, quando tinha uma fazenda, vendeu e deu de oferta para a igreja. Mas Paulo diz: o Marcos eu não levo. Eu não tenho condição de ter alguém que atrapalhe a obra. É claro que eu caricaturizei tudo aqui, não está no texto desse jeito, tá? Mas a Bíblia diz que houve entre eles tal desavença, que Barnabé tomou a Marcos e foi com ele para Chipre, para recuperar Marcos para o ministério. E Paulo foi então para a segunda viagem missionária. Barnabé fez um trabalho abençoadíssimo. Marcos ouviu os sermões de Pedro e escreveu o primeiro evangelho escrito no Novo Testamento, o evangelho de Marcos. Marcos, depois disso, pelo menos 3 vezes foi citado por Paulo como alguém que era extremamente útil para o ministério. Mas Paulo, então, junto com Silas, queridos irmãos, e Lucas, e depois de tomar Timóteo em Listra e Derbe, inicia a segunda viagem missionária. Depois de fortalecer as igrejas, então, agora o projeto de Paulo é pregar na província romana da Ásia. A província romana da Ásia era extremamente próspera, é onde fica a Turquia nos dias de hoje. Lá estava a cidade de Éfeso, que era a 8ª maravilha do mundo, com o seu grande templo à deusa Diana dos Efésios. E Paulo então tentou ir para Éfeso, mas o texto diz que o Espírito Santo não permite. E aqui então nós vamos entrar em todo esse desenlace do texto. E a observar como o Espírito Santo, de maneira soberana, faz com que seja plantada, juntamente com Roma, que foi organizada não por um pastor, nem por um concílio, mas pelos crentes que se ajuntaram ali, a primeira igreja plantada por um missionário na Europa, na época do Novo Testamento, foi a igreja de Filipos. E a nossa igreja já é plantada, mas quer continuar sendo revitalizada. Ao olhar para a plantação da igreja de Filipos nessa manhã, o Senhor vai nos ensinar como a igreja cresce. Eu gostaria de dizer para você que cada um de nós é o instrumento que Deus vai usar para que a igreja cresça mais e mais e cumpra a sua missão na cidade de São Paulo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Como a igreja cresce? Ao olharmos para a plantação desta igreja, nós aprendemos em primeiro lugar que a igreja cresce com soberania. Como a igreja cresce? A igreja cresce com soberania.
Eu estava dizendo a vocês que o apóstolo Paulo queria ir para a província romana da Ásia. Mas de repente, o nosso versículo 6 diz que o Espírito Santo o impediu. Então eles contornaram Mísia e tentaram ir para a região noroeste, a Bitínia, ao noroeste ali da Turquia, indo rumo à Rússia. Mas o texto diz que o Espírito de Jesus não permitiu. Então eles contornaram Mísia e pararam em Troade, no litoral, em direção à Europa. Imagina que você está na Turquia, em direção à Europa. E eles pararam para esperar a direção de Deus e para orar. E a Bíblia nos conta a história que enquanto eles estão esperando em oração, estavam dormindo, versículo 9 diz: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Como a igreja cresce, amados irmãos, a igreja cresce com a soberania de Deus. Paulo tinha um projeto de entrar na Ásia. Não era a hora ainda. O Senhor queria levá-lo para a Europa. Paulo pensou que deveria ir a Bitínia, mas o Senhor disse a ele que não, porque o Senhor queria levá-lo à Europa. Há momentos nos quais, queridos amigos e irmãos, Deus fecha as portas para nós. Há momentos nos quais Deus não permite que seja realizada a nossa vontade. Há momentos nos quais Deus nos diz que não. E quando Deus nos diz que não, nós não devemos nos desesperar, nós não devemos nos angustiar, mas nós devemos entender que o Senhor tem um projeto melhor para a nossa vida. Porque Paulo não foi para a Ásia naquele momento. E porque Paulo não foi para Bitínia, ele entrou na Grécia. E Deus usou para plantar a igreja de Filipos. Depois, em um avivamento de 3 fins de semana, eles plantaram a igreja de Tessalônica. Depois Paulo prega em Bereia, onde os judeus são ávidos pela palavra, olham nas escrituras, se arrependem e se convertem. Depois Paulo, queridos irmãos e irmãs, prega em Atenas, onde dá o maior exemplo de evangelização contextualizada do Novo Testamento. Depois, queridos irmãos e irmãs, ele vai para Corinto, onde passa 1 ano e meio. Porque Deus disse não para Paulo. Hoje você tem na sua Bíblia uma cartinha maravilhosa aos Filipenses, 2 cartas aos Tessalonicenses, 2 cartas aos Coríntios. Hoje Deus fala com você porque Deus disse não para Paulo. Porque Deus é soberano. E porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E tudo que Deus faz, é exatamente o melhor que poderia acontecer. Como a igreja cresce? A igreja cresce com a soberania de Deus. Irmãos, eu estava meditando muito nessas férias sobre o que Deus tem feito na nossa igreja. Deus nos trouxe de Brasília alguns anos atrás. Deus usou o conselho para nos trazer. Ficamos 1 ano e meio aqui, depois fui eleito pastor para mais 5 anos. Eu estou começando o 4º ano do meu mandato. Nos 2 primeiros anos, pandemia. No 3º ano, Cracolândia. Era para qualquer um desesperar e sair correndo. Mas para a honra e para a glória do Senhor, nestes 5 anos que estamos aqui, a nossa igreja recebeu aproximadamente 200 novas pessoas. E a nossa igreja está viva. Se nós olhássemos de uma perspectiva humana, era para que nos desesperássemos e desanimássemos. Além disso, com muitas outras batalhas no meio de todas essas lutas. Mas hoje nós estamos voltando. O Senhor abriu as portas da melhor universidade privada do estado de São Paulo para que nós funcionássemos ali como igreja, onde pregamos a palavra de Deus e recebemos novos membros enquanto ali estivemos. E os nossos cultos vespertinos, por enquanto, ainda continuarão lá. Às vezes você não entende o não de Deus. Às vezes você não entende porque Deus fecha uma porta. Às vezes você não entende porque Deus não realiza o que você quer. Mas eu gostaria de dizer para você nessa manhã que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. E tudo que está acontecendo com você é exatamente o melhor que poderia acontecer. Então não se desespere. Não deixe a angústia assolar a sua alma.
Não deixe a espada atravessar o seu peito. Não se prostre, não se entregue. Não deixe o diabo desanimar você. Mas tenha os olhos postos em Jesus, porque o seu Deus é soberano, Ele está no trono, Ele deu o Cordeiro de Deus da cruz por você, e tudo que Ele faz na sua vida é exatamente o melhor que poderia acontecer. Como a igreja vai crescer, irmãos? Com a ação soberana do Senhor. Se nós temos essa perspectiva, duas implicações práticas. Nós precisamos confiar totalmente no nosso Deus. Mas nós precisamos ser agradecidos, seja qual for a situação. Porque o nosso Deus é bom, Ele nos ama, e tudo que Ele faz para nós é exatamente o melhor que poderia acontecer. Como a igreja cresce? A igreja cresce com a ação, com a direção, com a atuação soberana do Senhor. Que o Senhor soberanamente continue a conduzir a nossa vida e a nossa igreja para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas talvez você me pergunte nessa manhã: pastor, como a igreja cresce? A igreja cresce com soberania. Mas como a igreja cresce? A igreja cresce com obediência. Como a igreja cresce? A igreja cresce com obediência. Paulo questionou o que o Espírito Santo fez. Paulo saiu xingando palavrão. Por que Deus não realiza meu projeto e não faz as coisas do jeito que eu quero? Como é que Paulo reagiu? Vamos ler o versículo 10, irmãos? Eu vou ler o 10, a igreja o 11 e nós todos o 12. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vocês o 11. Todos o 12. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos algum dia. O texto é maravilhoso, irmãos. Paulo não questiona, Paulo não reclama, Paulo não fica esperneando, porque Deus vetou todos os seus planos e os seus projetos. Ele quer ser dirigido pelo Senhor. O texto nos diz que assim que teve a visão, imediatamente. É legal porque essa palavra imediatamente no grego aqui significa, se fosse uma tradução literal, conforme a bondade de Deus. Há uma expressão no Chile, quando alguém vai falar que se Deus quiser, aí no espanhol se usa a expressão assim, Deus mediante. Ou seja, se for a vontade de Deus. O que o texto está dizendo assim que teve a visão, conforme a boa vontade do Senhor, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Estava todo mundo dormindo à noite, irmãos. Paulo falou assim: pessoal, acorda, Deus deu a direção. Nós vamos para a Grécia. Vamos acordando. Eu estava dormindo, o Senhor me deu a visão de um varão grego, vestido com roupas gregas. Imagina aquela roupa grega, com aquela coroa de ervas. E aí então o grego dizendo: vem, passa a Macedônia e ajuda-nos. Vamos lá, pessoal. Todo mundo arrumou as malas, irmãos. Se levantaram. Quando o sol nasceu, eles já estavam no porto. E foram completar a viagem. Obediência. Ele disse que eles navegaram de Troade à direita, foram subindo, passaram pela Samotrácia, a Neápolis, chegaram em Filipos. Filipos é uma cidade grega na Europa. Mas olha para a Ásia. Uma cidade extremamente estratégica. E o texto nos diz que eles chegaram a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. A cidade de Filipos foi fundada por Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, depois de uma grande batalha. E o texto nos diz que ela é uma colônia romana. E quando você lê colônia no texto, você com a cabeça desavisada, talvez você leia que era colônia pensando como o Brasil foi colônia de Portugal. Mas ser colônia de Roma naqueles dias é algo totalmente diferente. Uma cidade que é colônia de Roma é uma pequena réplica de Roma. Significa que Roma sustenta aquela cidade. Significa que os líderes daquela cidade, os seus magistrados, são senadores romanos aposentados e guardas pretorianos aposentados. Significa que a cidade é
literalmente uma réplica de Roma. A guarda de elite romana faz a guarda daquela cidade. Os cidadãos não pagam impostos, porque é como se eles fossem literalmente italianos. E outra coisa, queridos amigos e irmãos, a língua que se tem que falar naquela cidade é latim. A cidade está na Grécia, mas ela é uma miniatura de Roma. Daqui a pouco você vai ver que nem sinagoga tinha lá. E Paulo então entra nessa igreja estratégica, nessa cidade estratégica, sendo dirigido pelo Espírito Santo para plantar ali a abençoada igreja de Filipos. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que na igreja de Cristo Jesus, antes de todas as coisas, nós precisamos aprender a obedecer. Quem dirige a nossa vida é o Senhor. Nesses dias nós estamos acostumados com muita independência, com muitas conquistas, com muitos desafios, e nós muitas vezes achamos que nós conduzimos tudo do nosso jeito, inclusive a igreja do jeito que a gente quer. Ledo engano e tremenda ilusão. Nós temos que estar atentos à vontade do nosso Deus. E nosso Deus dando a direção clara para nós. Nós temos que ter a mesma disposição de Paulo, de Silas, de Lucas e de Timóteo. Ainda que seja difícil, nós devemos obedecer. Quando nós viemos para São Paulo, foi um desafio muito grande. Uma ovelha minha muito querida, que hoje já é até mamãe, na época falou assim: pastor, o senhor está numa grande igreja lá em Brasília, o senhor vai largar tudo e vai vir para cá, para um grande desafio? Por que fazer algo desse tipo? A gente só faz algo assim, irmão, quando a gente entende que quem manda na nossa vida não somos nós, que quem é o dono da nossa vida é o Senhor Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E quando Ele nos compra com o seu sangue, nós não nos pertencemos mais. Ei, você pode olhar aí, adolescente que está na galeria, ou adolescentes que estão ali, talvez você olhe assim, você fala: nossa, estou tão bonito, estou tão elegante. Olha para o espelho e fala assim: isso não já te pertence mais. Você pertence a Cristo Jesus. Foi Ele que te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Irmãos, eu vibro com a frase maravilhosa do reverendo Ashwell Green Simonton. Quando ele viria para o Brasil, ele era formado em pedagogia, autodidata em direito, formou-se em teologia num dos melhores seminários da história da igreja, simplesmente foi aluno do Dr. Charles Hodge, um dos melhores teólogos sistemáticos da história da igreja de Cristo Jesus. E ouvindo o sermão de Rhodes, Simonton sente o chamado para a obra missionária, achou que ia para a Colômbia, depois Deus o dirige para o Brasil. E quando ele vem para a cidade do Rio de Janeiro, não havia ali saneamento básico, havia uma peste no Brasil, muitas pessoas doentes, os Estados Unidos já era um país próspero, as pessoas disseram para ele: para que você vai para o Brasil? Nós temos tanta necessidade dos Estados Unidos, há tantas pessoas que precisam de ouvir de Cristo aqui, você vai adoecer, vai para aquela cidade, vai morrer logo. E de fato ele morreu logo ali, irmãos, no Rio. Aqui em São Paulo ele morreu 8 anos depois. Mas quando tentaram dissuadir a Simonton para que não viesse ao Brasil, Simonton disse: o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. O lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. E eu gostaria de dizer a você que o contrário também é verdade, que o lugar mais seguro vai se tornar o lugar mais perigoso se você estiver longe do centro da vontade de Deus. O que Deus requer de você, minha irmã? O que Deus requer de você, meu irmão? O Senhor tem dado direção clara acerca do que você tem que fazer. Você tem esperneado, o Senhor tem conduzido a providência do jeito que Ele quer, você tem reclamado, você tem se oposto ao desígnio de Deus. Loucura fazer isso, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus, e que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde,
E que tal como Paulo e sua equipe missionária, quando o Senhor disser, caminhemos para lá, que nós o façamos com alegria. Porque Cristo Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, por amor de nós. E obedecê-lo é um privilégio. Eu, quando lecionei, irmãos, pregação no Seminário Presbiteriano de Brasília durante 9 anos. Uma das coisas que eu dizia aos seminaristas, quando ensinava para eles sobre João Batista, é que João Batista foi chamado para um campo inóspito. Ele foi pregar no deserto da Judéia. Ele não morava num palácio. Ele vestia uma roupa, tinha um cinturão de couro de camelo, uma roupa, e comia gafanhoto e mel silvestre. Mas Deus o mandou pregar no deserto da Judéia. E sabe o que Deus fez? Deus fez com que toda a província de Jerusalém, toda a província do Jordão, toda a província da Judéia se movessem do seu lugar e fossem escutar João no deserto da Judéia. Não importa se Deus te deu um campo difícil, não importa se Deus te deu uma situação complicada, se você está no centro da vontade de Deus, Ele vai levar lá quem Ele quer que escute você pregando a palavra lá. Então que você busque entender o desígnio de Deus. E não gema diante do Senhor e diga, Senhor, que seja feita na minha vida a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Pastor, como a igreja cresce? A igreja cresce em primeiro lugar com? Não ouvi com? Em segundo lugar com? Mas como a igreja cresce? Como a igreja cresce? Em terceiro lugar, o texto da palavra nos diz que a igreja cresce com pregação. Como a igreja cresce? A igreja cresce com pregação. Nós vamos ler, irmãos e irmãs, agora do versículo 13 ao 15. Eu leio o 13, a igreja o 14, nós todos o 15. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-se falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Vocês o 14. Todos comigo. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. É maravilhoso, irmãos, perceber que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas estão indo para um lugar de oração. Que lugar de oração é esse, pastor? Preste atenção. Em cada cidade da diáspora, que havia pelo menos 10 judeus, homens adultos, poderia ser aberta uma sinagoga. Quando não havia 10 homens judeus adultos morando naquela cidade, então as mulheres judias que porventura morassem naquela região ou temessem a Deus, oravam geralmente em um lugar na beira de um rio. Então, o que o texto está nos ensinando é que não há sinagoga. Se houvesse sinagoga, como em todos os outros lugares, Paulo e sua equipe teriam ido pregar na sinagoga. Então eles vão para um lugar de oração. E aqui é impressionante perceber, irmãos, que antes de pregar, esses homens entendem que eles precisam de orar. Que não há pregação frutífera sem oração. Não há ministério de jovens frutífero sem oração. Não há ministério infantil frutífero sem oração. Não há ministério de homens, mulheres ou adolescentes que seja frutífero sem a dependência da oração. Paulo e sua equipe missionária, em primeiro lugar, procuram o lugar de oração. Antes de pregar, é importante orar. Porque quando você ora, você se humilha na presença de Deus, então você se levanta para pregar na dependência do poder do Espírito Santo de Deus. E depois que você ora, com Paulo, esses homens aprendam. Nós não escolhemos para quem pregar. Paulo foi para o lugar onde havia somente mulheres. Naqueles dias, mulheres são desprezadas. Os próprios judeus não valorizam as mulheres.
Mas Paulo e sua equipe, queridos irmãos, não são sexistas. Eles vão para o lugar onde as mulheres estão e pregam para elas. Quem ora e prega a palavra com fidelidade, não escolhe para quem pregar, mas prega para quem Deus coloca na sua frente. E o texto nos diz então, que eles foram para aquele lugar. Imagina Paulo sentando ali na beira de um barranco. Falamos para as mulheres que ali tinham concorrido. E aqui diz o texto que tem uma mulher chamada Lídia, que é temente a Deus. Você fala, Lídia é temente a Deus. Com muitas pessoas que não vão na igreja, mas não são temente a Deus. Aqui não é nada disso. Temente a Deus aqui é o seguinte: eram cidadãos gregos ou romanos que obedeciam à fé judaica sem se tornar judeus. No caso de homens, eram homens que obedeciam toda a lei judaica sem circuncidar-se. E essas mulheres eram mulheres que eram gregas, queridos irmãos, obedeciam à lei, mas não tinham, queridos amigos e irmãos, se tornado judias. E aqui está essa mulher Lídia, que está tentando buscar a Deus, mas ela não é convertida. E o texto conta para nós que Lídia era de Tiatira e era uma mulher vendedora de púrpura. Lídia era uma mulher extremamente rica. Eu não sei se você sabe, naqueles dias o tecido de púrpura era o tecido de Nero, da família real do César, e o tecido do Senado e da elite. O tecido de púrpura era feito com crustáceo, que dava no litoral da província romana da Ásia. Ela era da cidade de Tiatira. E você tinha que recolher milhares de crustáceos para que você pintasse 1 metro de tecido. Então a púrpura era o tecido dos reis, dos príncipes, e Lídia era uma mulher que provavelmente era de algum grande grêmio de venda de púrpura em Tiatira, saiu da Ásia e mudou-se para a Europa. E a prova é que você vai ver que ela tem uma grande casa, que depois de convertida, ela chama Paulo e mais 4 obreiros para posarem e se hospedarem na casa dela. Então aqui está essa mulher tremendamente próspera, uma mulher bem sucedida naquela cidade, que está buscando a Deus e ainda não é convertida. Mas quando o apóstolo Paulo fala sobre a santidade de Deus, fala sobre a maldade do nosso pecado, fala sobre o amor de Deus, que deu Jesus na cruz para nos salvar, ele e sua equipe dependem do poder do Espírito Santo. E o texto é maravilhoso, irmãos, ao dizer para nós que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Preste atenção. Só quem tem o poder de converter o pecador é o Senhor. Lídia só foi convertida porque o Senhor abriu o coração dela. É por isso que eu e você não vamos escolher para quem pregar. Porque nós não sabemos o coração de quem Deus vai escancarar. Talvez você ache que Deus vai salvar uma pessoa que você entende que ela deve ser salva e essa pessoa nunca escuta. E aquela que você acha que não merece, Deus vai salvar. Porque todos nós não merecemos. Imagine se você pudesse escolher entre o jovem rico e o ladrão da cruz. Provavelmente o jovem rico seria presbítero em muitas de nossas igrejas. E as mães desejariam: casa com aquele moço, além de crente, é um partidão, minha filha. E Jesus simplesmente o rejeitou. Porque o Senhor falou para ele: vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu e me segue. Um moço obediente, um moço rico, um moço próspero. Ia ser uma liderança. Jesus falou: larga tudo e me segue. Ele triste saiu e triste ficou. Mas o ladrão da cruz, que eu e você desprezaríamos, disse ao lado de Jesus crucificado: Senhor, quando vieres do teu reino, lembra-te de mim. E Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós não sabemos quem Deus vai salvar, irmão. É o Espírito Santo que abre o coração. É por isso que nós temos que pregar para todas as pessoas que se colocam diante de nós. Irmãos, eu fui pastor em Santiago do Chile durante 7 anos. Um dos meus presbíteros lá foi o vice-ministro da agricultura no governo do general Pinochet. Um outro foi o presidente da Companhia del Cobre de Chile, a Petrobras chilena, na época do general Pinochet. Portanto, eu preguei para a gente da família Pinochet mais de uma vez. Meus presbíteros levavam seus amigos às igrejas. Houve um casamento que eu fiz ali para 800 pessoas. A elite chilena estava naquele casamento.
Eu tive a honra de pregar o evangelho para eles. Mas tinha uma irmã que vinha da nova era, que minha esposa discipulou ela lá em casa, que ia para a igreja com 3 filhos. O filho dela, o segundo, entrava na igreja, irmãos, vou usar a linguagem jovem, parece que estava mais dominado pela droga do que tudo, né? Como dizem os jovens, o Noia falava desse jeito, chegava assim com o olho estatelado, brinco daqui até aqui, brinco em todo lugar, cabelo esquisito. Eu pregava e falava assim, Deus, esse aí não está entendendo nada, eu estou pregando, está entrando no ouvido e está saindo no outro. Deus converteu aquele moço, e hoje ele é um pastor. Você não sabe quem Deus vai salvar. Então pare de ser preconceituoso e escolher para pregar. Pregue para quem Deus vai colocar diante de você. É como dizia o nosso amado pastor Caneles, que foi pastor aqui, meu professor de pregação, meu líder na PECOM também, ele dizia, filho, lembra? Você não é do departamento de admissão, você é do departamento de divulgação. Só pregue. Quem escolhe, quem salva é o Senhor. Amém, meu irmão? Que Deus faça de nós um povo que prega o evangelho. Lídia foi batizada e falou para os discípulos o seguinte, se vocês acham que eu sou convertida mesmo, vocês vão ficar lá em casa. O apóstolo e os discípulos ficaram numa situação tão justa, com a saia tão justa, e falaram, fazer o quê? Se vocês acreditam que eu converti, sou fiel ao Senhor, vocês vão lá para casa. Então eles foram para a casa de Lídia, e na casa de Lídia nasce a primeira igreja de Filipos. Então nós vemos aqui claramente, amados irmãos, que Deus converte os seus eleitos pela pregação da palavra. Minha oração, querido amigo e irmão, é que em 2023, cada um de nós desta igreja seja um evangelista. Minha oração é que cada um de nós que aqui está, ore para que Deus lhe dê a oportunidade de pregar para pelo menos uma pessoa essa semana e de pregar para várias pessoas durante o ano. Preste atenção, Deus colocou você lá na sua repartição, onde eu não posso ir, onde nossos pastores, nossos presbíteros não podem ir, mas você pode ir. Lá no hospital, onde está o doutor Lucas, Deus o colocou lá, doutor Henrique em outro hospital. Amados irmãos que estão, queridos, em universidades, outros em repartições públicas, vocês são representantes de Jesus ali, outros em grandes empresas, em bancos, vocês são testemunha viva do Senhor ali. Pastor, então vou parar de trabalhar para pregar? Não! Testemunho, mas você tem hora de almoço, você tem aniversário, você tem uma festinha na sua casa, você pode dar testemunho, até a pessoa perguntar por que você vive desse jeito. Preste atenção, Deus colocou algumas pessoas em relacionamento com você, para que você conte para elas o quanto Deus amou o povo dele, a ponto de mandar Jesus na cruz para pagar os nossos pecados. Eu quero desafiar você. Eu me lembro quando eu era menino, os pastores antigos tinham uma história de Operação André. Alguém lembra disso? Missão André? Alguém lá no passado? Operação André, o que é isso? Cada um ganha mais um. Falando que André, quando recebeu Jesus, ganhou a Pedro. Pedro depois foi usado para ganhar 3.000. Mas a Operação André é o seguinte, cada um ganha mais um. Que esse ano seja seu objetivo, ganhar um para Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus faça de nós uma igreja que prega a palavra, que prega o evangelho. Em nome de Jesus, amém. Pastor, como a igreja cresce? A igreja cresce com soberania, a igreja cresce com obediência, a igreja cresce com pregação. Mas o texto diz que a igreja cresce com perseguição. Como a igreja cresce? A igreja cresce com perseguição. Eu não vou ler o texto todo agora, mas se quiser você pode acompanhar aí. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas iam todo dia para o lugar de oração. E naquela cidade havia uma menina possessa de espírito maligno. A palavra grega usada era possessa por Piton. Piton, querido amigo e irmão, é um espírito na Grécia simbolizado por uma serpente. Ou seja, ela era possessa por um demônio. E ela era uma escrava. E aquele demônio dava a ela o poder da clarividência. Ela adivinhava coisas e então ganhava dinheiro para os seus patrões. E o diabo, querido amigo e irmão, é sagaz.
Quando ele não vem para cima bater na igreja, ele quer aliciar a igreja. E aquela menina que era um instrumento de ocultismo, dominada pelo diabo, quando os apóstolos iam para o lugar de oração todos os dias, ela dizia: eis os servos do Deus Altíssimo. Eles foram enviados por Deus para aqui para falar da salvação. E aí quando eles voltavam, ela: olha ali os servos do Deus Altíssimo, eles foram enviados para cá para falar a salvação. O que Satanás estava querendo dizer? Que ele coopera com a pregação do Evangelho. E aquela menina falou isso 1 dia, 2, 5, 10, 20, o texto diz que são muitos. E um dia Paulo se injuriou, irmão, porque nós não precisamos da cooperação do diabo para fazer a obra de Deus. Então Paulo, injuriado, diz o texto que ele ficou, querido irmão, versículo 18, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora o capeta, não sei se foi gritando, não sei se ela desmaiou, o texto não fala e eu não vou conjecturar, mas o capeta saiu. E aí o seguinte, irmão, a igreja é perseguida de maneira espiritual. Quando o diabo não consegue o que ele quer, então ele cita os homens para baterem na igreja e se levantarem contra a igreja. Os donos da moça ficaram desesperados, perderam a esperança de lucro. Eles não se preocupam com o bem dela. Assim a humanidade, cada um se preocupa com a sua esperança de lucro, com o melhor emprego, com quanto dinheiro vai cair na sua conta. Não se preocupam com o que é certo, não se preocupam com a verdade, não se preocupam com as pessoas. Então se mancomunaram com o diabo, e como então o diabo foi expulso, eles correram, prenderam Paulo e Silas. Nesses dias Lucas não tinha ido orar, nem Timóteo, e eles levaram então para o meio da praça, chamaram os pretores, os magistrados da cidade, e falaram: estes homens são judeus, eles estão ensinando práticas aqui nessa cidade que não nos convém, causando tumulto. Nós somos romanos, nós não aceitamos as práticas deles. Então os pretores rasgaram as vestes de Paulo e Silas e os açoitaram com varas, irmãos. Irmãos, vocês não sabem o que é isso, não. Quem cresce na capital aqui é mais tranquilo. Alguns de nós crescemos no interior. Eu lembro que lá na casa da minha avó, na casa da minha tia, da minha mãe, às vezes tinha uma vara de laranjeira, né? E de repente então a vara de laranjeira ficava ali. Você, como menino crente, era ensinado: olha, não faz isso porque é pecado, vai entristecer a Deus, vai fazer mal para você. Mas se você desobedecer, você vai levar 3 varadas de laranjeira. E como todo menino é arteiro, quando a gente aprontava, a vara de laranjeira que estava em cima da geladeira, eu sinto até hoje, irmão. Ai, dói. E aí quando a gente olhava o vergão assim, a gente ficava: meu Deus, como eu sou um sofredor, como me bateram desse jeito. Agora imagine Paulo. A polícia daquela cidade andava com grandes varas de pau, algumas que faziam. Bateram em Paulo pelo menos 39 vezes, em Silas. As costas daqueles homens, irmãos, ficaram em carne viva. E eles foram encarcerados. Os pretores entregaram eles na mão do carcereiro e disseram: guardem esses homens e não permita que eles frujam. Versículo 23, vamos ler comigo, 23? E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Vocês o 24, por favor. Se não bastassem apanhar tanto, agora eles estão sentados no chão com as pernas abertas e os pés presos no tronco, eles não podem se mover. Perseguição. Preste atenção, meu irmão. Não é à toa que Tertuliano de Cartago dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Sabem por que a igreja cresceu tanto no Império Romano? Porque ela foi perseguida. Às vezes o diabo se levanta para perseguir a igreja, é a pior coisa que ele faz. Porque quando nós somos perseguidos, nós nos levantamos. Quando nós somos perseguidos, nós pregamos o Evangelho. Quando nós somos perseguidos, nós fazemos toda a diferença. Que pena que muitas vezes tenhamos que esperar a perseguição.
Mas a perseguição revela o caráter de quem verdadeiramente é crente. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,12, diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E por que nós somos perseguidos, irmãos? Porque a pregação do Evangelho ofende. Algum tempo atrás eu ouvi um grande pregador do Brasil dizendo o seguinte: se você pregou a palavra e nunca ofendeu ninguém, então você nunca pregou a palavra. Porque a palavra traz à luz o pecado humano. E nenhum ser humano gosta de ser identificado em seu pecado. Então todas as vezes que nós nos levantarmos para pregar o Evangelho, nós vamos ser perseguidos, irmãos. A igreja de Cristo Jesus tem que se preparar para esses últimos dias, que parecem que vão se tornar cada dia, cada vez mais dias de perseguição contra a igreja. Mas a igreja não pode ficar acuada. A igreja não pode ficar ensimesmada. A igreja não pode ser amedrontada. A igreja de Cristo Jesus tem que se levantar e pregar o Evangelho. Nessa carta de Filipos nós vamos ficar maravilhados quando nós vemos Paulo preso em Roma. E sempre tem um soldado romano acorrentado com ele. E ali estão cada hora, 24 horas por dia, eles tocam de turno, cada 12 horas, um soldado da guarda pretoriana. Paulo está preso, sabe o que aconteceu? Imagine você ficar preso, pastor Silas, 12 horas do lado de Paulo. Paulo vai encher a sua cabeça da palavra de Deus 12 horas. E aí a guarda pretoriana começou a se converter. Sabe o que aconteceu? Até os da casa de César se converteram. Porque Paulo ficava enchendo a cabeça deles com o Evangelho. Paulo está preso, o Evangelho não. Nós podemos ser presos, perseguidos e apedrejados. Mas Deus usa perseguição para que a igreja cresça. Irmãos, pasmem comigo. Deus nos tirou daqui o ano passado. E eu não sentei para fazer o cálculo, mas eu acredito que no período que nós estamos no Mackenzie, nós recebemos entre 30 e 40 novas pessoas. Igreja vivendo um momento de luta espiritual e crescendo para a honra e para a glória do nome de Jesus. É assim que Deus faz. Então você não entende a luta que você está passando, a perseguição no trabalho, as pessoas te resistindo, você tentando fazer as coisas corretas e as portas fechando, todo mundo reclamando, falando mal de você. Não importa, pregue o Evangelho. Deus vai fazer a igreja crescer. É no meio da luta, é no meio da perseguição. Olhe para o Senhor. Ele não abandonou o barco da sua vida. Ele não te deixou sozinho. Ele deu a vida na cruz por você. Não existe sofrimento que você venha enfrentar que se compare ao sofrimento que Cristo teve na cruz por você. Então fique de pé, coragem. Não caia diante da perseguição, mas levante-se e pregue a palavra de Deus. Mas talvez você me pergunte em último lugar nesta manhã: pastor, como a igreja cresce? Como a igreja cresce? A igreja cresce com soberania. A igreja cresce com obediência. A igreja cresce com pregar. A igreja cresce com... Mas como a igreja cresce? Igreja de São Paulo. Em último lugar, nesta manhã, o texto nos diz que a igreja cresce com intervenção. Como a igreja cresce? A igreja cresce com... Paulo e Silas estão trancados na cadeia. Se fosse muitos de nós, que miséria! Sair de Antioquia, igreja boa, para vir ser perseguido aqui em Filipos. Que absurdo! Esse povo devia entender que a gente quer o bem dele e fica dando trabalho, enchendo a paciência, que coisa horrível! Mas Paulo e Silas estão trancados lá. As costas todas rasgadas, as pernas abertas, posição incômoda talvez no chão. E eles sabem o que fazem, irmãos? Te louvei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Paulo alegre por ter sofrido por Jesus. Imagina Paulo lá: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Não, pastor Paulo era presbiteriano, tá bom. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Paulo e Silas louvam. Só isso já é uma intervenção de Deus maravilhosa. A prisão ficou impactada, irmão. Cadeia depois de surra é lugar de xingamento, é lugar de briga, é lugar de palavrão, virou um lugar de culto. O que aconteceu quando eles estão louvando a Deus? O Senhor fez acontecer um grande terremoto. As paredes tremeram, todos os cárceres e todas as correntes se abriram da mão de todos os presos. Deus intervém sobrenaturalmente e manda um grande terremoto. O carcereiro estava dormindo, acordou, irmãos. E sabe o que acontece quando algum perde algum preso romano? Essa pessoa é assassinada. Quando Herodes mandou Tiago e mandou matar Pedro, quando Pedro saiu da cadeia, quando o anjo abriu a porta para ele, as sentinelas foram justiçadas, todos foram assassinados. Então o carcereiro achou que ia ser envergonhado em praça pública e ia morrer. Pegou a espada e ia enfiar dentro de si. Quando ele pegou a espada, Paulo gritou: ei, não te faças nenhum mal, todos nós aqui estamos. Os presos convertidos não fugiram, mas até os não convertidos ficaram tão impactados, né? Que a cadeia se abriu e todos ficaram no mesmo lugar. É ou não é intervenção sobrenatural de Deus? Então a Bíblia diz que o carcereiro entrou tremendo, irmãos, quase morreu, caiu de joelho diante de Paulo e Silas, atônito, assustado, imagine perplexo. Depois ele levantou. Paulo e Silas, lembra que a corrente já foi solta, pegou eles pela mão, levou para o lado de fora e perguntou para eles: senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? Aqui diz o versículo de número 30, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Paulo diz para ele: crê tu e tua casa. E pregaram para ele, para toda a casa, a palavra de Deus. Paulo pregou para ele ali. A família dele já devia estar reunida ali, porque a casa do carcereiro devia ser do lado. E aí então eles pregaram o evangelho para toda a família. E toda a família se converteu. E o carcereiro, que era o torturador, agora se tornou misericordioso. O texto bíblico, irmão, nos diz que naquela mesma hora lavou-lhes os vergões. Eu imagino que ele veio ali com a água, com sal, com vinagre, lavou os vergões. E diz o texto aqui para nós, irmãos, que naquele exato momento foi ele batizado e todos os seus. Toda a sua casa. Preste atenção, não tinha piscina ali. Foi batismo que nem a gente faz na igreja presbiteriana. E outra coisa, tinha criança naquela casa. Os filhos da aliança foram todos batizados. Todo mundo. Não ficou um só de fora. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sabe o que aconteceu? A prisão tremeu meia-noite. Aí vamos fazer um cálculo aí. Imagina aí, Paulo passou mais 1 hora pregando para ele, né? Mais 1 hora para aquele asseio, lavar os vergões, né? Então aí meia-noite, 1, 2, mais 1 hora para fazer comida, 3 horas da manhã. Eu não sei se você já participou de um grande jantar, 3 horas da manhã. O carcereiro deu um banquete para celebrar a conversão dele. Diz aqui o texto, aqui no versículo 34. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia! A alegria invadiu aquele coração. Jantar 3 horas da manhã. Festa. Tem algum celular tocando. Aqui não tem hora para acabar o sermão, não. Ó, tem algum alarme aí falando: está na hora de parar, reverendo. Irmãos e irmãs amados, que bênção maravilhosa é a intervenção de Deus na vida da igreja. Irmãos, eu estou orando por um reavivamento espiritual na minha vida. Estou orando por um reavivamento espiritual na vida da minha esposa, dos meus filhos. Estou orando por um reavivamento espiritual na vida desta igreja.
Estou orando, irmãos, para que Deus abra os céus e desça e comece a fazer coisas inusitadas no nosso meio. E Deus nos levante para pregar o Evangelho e fazer toda a diferença. Para que nós vivamos um reavivamento espiritual para a honra e para a glória do nome de Jesus. Deus pode fazer grandes coisas aqui, irmão. Então, quando uma grande tragédia acontecer diante de você, não se desespere. Deus pode ter um projeto maravilhoso em tudo isso. Não é o meu celular, é o seu. Então desligue em nome de Jesus. Então, meu querido irmão, às vezes a gente não sabe. Eu me lembro, irmão, que o meu primeiro caso de aconselhamento pastoral no Chile, eu saí da reunião do conselho, uma moça tentando pular do 5º andar para matar-se a si mesma, tirar a sua própria vida. Eu terminei a reunião do conselho no dia 1º de março do ano de 2001 e fui para a casa daquela moça, 11h30 da noite, os pais chamando. E ali, 11h30 da noite, ela desesperada por muita coisa que tinha acontecido, eu li para ela Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aquela moça creu em Cristo e foi salva. Ela falava 5 idiomas. Foi minha secretária de graça 1 mês. Eu tive uma secretária que falava 5 idiomas. Quem é o executivo aqui que tem uma secretária que fala 5 idiomas? Eu tive. Ela veio a Cristo. Hoje o filho dela mais velho tem a idade do meu filho, muito bem casada. Uma serva de Deus, uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Às vezes você não imagina que uma situação desesperadora de alguém tentando pular de um edifício vai redundar numa intervenção de Deus maravilhosa. Então não se desespere, mas peça a Deus, faz a terra tremer, faz algo diferente aqui. Eu gosto muito daquela frase do príncipe Hernandes que diz: quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Vamos repetir comigo essa frase? Vamos lá? Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Minha oração é que em 2023, tão unida, a igreja ore, os céus se abram, a terra trema, o inferno tema e coisas novas aconteçam aqui. E que Deus nos dê São Paulo para Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O que nós vamos fazer depois desse sermão? Primeiro, nós vamos orar, dizendo ao Senhor que nós dependemos dEle e queremos que se realize em nossa vida somente a sua vontade. Segundo lugar, nós vamos dizer: Senhor, nós estamos dispostos a obedecer. Dá-nos um coração quebrantado e humilde. Terceiro lugar, nós vamos nos comprometer com a pregação do Evangelho, porque Deus salva pecadores, mostrando que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quarto lugar, nós não vamos procurar perseguição, mas se ela vier, nós vamos ficar firmes no Senhor Jesus, porque Deus não perdeu o controle na perseguição. Quinto e último lugar, nós vamos clamar a Deus para intervir. E quando Ele intervir, Cristo vai ser exaltado. E nós vamos glorificá-lo sobre tudo, sobre todos. Minha oração, irmãos, é que essa igreja não tenha um mero inchaço, mas que ela seja tão visitada por Deus, experimente um crescimento espiritual, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus faça a Unida crescer, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.